Muito obrigada, Valdete, Thelminha. Queria agradecer o convite. É uma grande alegria a gente poder participar e estarmos nesse encontro também junto a corações tão queridos como o Saulo e a Alzira, que são amigos realmente do coração, a família também que a gente escolhe, né, e que a gente reencontra. E tem sido grandes amigos, assim também como a Valdete e a Thelminha, que partilham conosco de alguns estudos, tem também caminhado com a gente um pouquinho nessa trajetória de estudo do Evangelho, de tentar se aproximar um pouquinho de Jesus, dos seus ensinamentos. E falar depois da Alzira é uma grande alegria, uma honra e também um desafio, porque temos aprendido muito com essa querida amiga que nos ensina também tanto. E como a Valdete já bem lembrou, o nosso tema para hoje é a tarefa educativa do Evangelho. E muito interessante pensarmos expandindo, né, um pouco tudo aquilo que a Alzira já vinha trazendo para nós sobre o tema educação. A gente lembra de uma definição de Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão, no comentário, né, da questão 685, quando ele nos diz que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E aí, nesse sentido, eu vinha pensando algumas coisas e calhou que sempre é assim, né? Mais ou menos vai no sentido daquilo que vocês conversavam um pouquinho antes aí, com relação a essa construção de hábitos. A gente sempre pensa na educação do ponto de vista da infância, porque é realmente o grande cerne, né, do trabalho educativo, é onde a gente tem ali o espírito reencarnante mais propício, mais aberto para esse trabalho que a educação pode fazer no quesito de construir hábitos, né? A gente vê aqui, né, a educação como conjunto de hábitos adquiridos. Então, na infância, a gente tem a criança ali passando por esse processo de conhecer o mundo, né, novamente, né, numa nova encarnação, no contexto ali em que está inserido, com a sua família, com seus pais, conhecer o mundo, criar então esse conjunto de hábitos que vai guiar e orientar a sua jornada na Terra, a sua encarnação. Então, é para nós, claro, e sempre a infância um momento dos mais importantes para a gente pensar essa tarefa educativa do Evangelho. Mas eu pensava aqui comigo que não é o único e não pode se restringir a ele, porque se a gente restringir a educação somente à infância, é como se a gente se fechasse num pensamento de que, passada a infância, a gente não é mais capaz de transformação, a gente como que estaria então estagnado e aí nada muda, né? Os hábitos consolidados até ali seguem adiante, vida fora e pronto. E não é assim, porque mais uma vez a gente falava sobre o espírito, né? A educação do espírito. Nós somos seres espirituais e a trajetória na Terra é apenas uma parcela da nossa caminhada. A infância é para nós um período muito importante, tem uma significância importantíssima na nossa jornada, mas enquanto espíritos, a gente segue em processo de transformação ao longo de toda a vida. Podemos estar já próximos ao desencarne, como falávamos aí anteriormente, a gente pode estar já no momento de toda uma encarnação consolidada, cheia de experiências, cheia de uma vida, às vezes até de muitos equívocos, mas mesmo ali, no final desta jornada, que não é a única,
a gente ainda tem tempo para poder refletir, olhar para nós mesmos, perceber hábitos que não nos têm feito bem, que a gente quer transformar, e esse processo de transformação de hábitos, adquirindo novos, porque os antigos já não nos fazem bem e a gente já consegue reconhecer isso. Nesse processo, nós estamos em tarefa educativa, autoeducativa, né, de transformação. E a gente vai pensar um pouco a educação nesses termos. E é claro que esse é um processo interno que a gente faz conosco mesmos, com a consolidação da vontade, com essa força íntima que nasce realmente no espírito e que coloca a determinação de transformação de vida, mas isso tudo é feito, essa força íntima, com um referencial, com um mestre que tem nos mostrado e nos orientado qual é o caminho de hábitos, então, porque não são quaisquer hábitos, não é qualquer modelo de vida que é para nós considerado como esse modelo de transformação ideal a qual Jesus nos convoca. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso grande referencial, como o Livro dos Espíritos bem nos lembra, né? Jesus como nosso guia e modelo. Então é ele para nós o grande referencial, aquele que nos mostra como conformar a nossa própria vida para podermos avançar nos propósitos divinos, de acordo realmente com aquilo que Deus planeja para a jornada educativa, para a jornada de todos os espíritos, né? A aquisição do reino de Deus, como Jesus vem nos falar, a gente está inserido nesse projeto, nesse plano da criação, e dessa forma a gente tem então um grande professor a nos orientar a caminhada, tem um referencial que é também não só distante, né, como aquele professor, mas é também próximo, esteve aqui conosco para nos mostrar a caminhada. Então, conformar a nossa vida a esse referencial. Essa é a grande proposta do Evangelho. A gente tem no Evangelho, então, um grande mapa, uma orientação, uma bússola para nos mostrar um modelo de vida. Esse modelo é o modelo do Cristo. É o modelo que Jesus viveu. Não veio ele à Terra à toa. Veio estar conosco, sobretudo, por amor e para nos mostrar como fazer. Se a gente precisa de uma orientação para entender qual é a conduta de vida que Jesus ou que Deus propõe para nós, a gente tem em Jesus esse modelo vivido, experienciado, quando esteve aqui na Terra conosco, através das suas próprias ações, e junto a isso, uma série de ensinamentos que ele nos traz e deixa ali registrado, ele não, né? Os seus discípulos, os seus seguidores, os que estiveram com ele, deixam ali registrado um pouquinho disso para nós. Mas lembrando que o Evangelho de Jesus não são os escritos, não são os textos. Os textos são os registros que nos ajudam a sempre revisitar os seus ensinamentos, tê-lo mais próximo de nós, né? Tê-lo ali conosco, para que a gente realmente possa ter um referencial mais palpável. Mas o Evangelho de Jesus é muito maior do que isso. O Evangelho transcende a qualquer palavra, qualquer escrito. Ele é a própria vida, ele é a própria essência, essa conduta, essa maneira de viver que Jesus mostra para nós. Então, o Evangelho é então esse mapa, essa bússola,
como que uma cartilha mesmo de orientação que a gente, enquanto espíritos iniciantes na caminhada, ainda precisamos, para que a gente possa seguir alguns passos, para que a gente possa entender melhor e estudando sempre, aprofundando sempre, poder compreender cada vez mais profundamente, desdobrando, cada vez indo mais fundo nesses ensinamentos, a gente tenha por onde se guiar, a gente tenha como pautar, comparando, né, com o raciocínio também que nos é dado, com essa capacidade que a gente tem de discernimento, poder orientar a nossa vida, as nossas ações, as nossas escolhas com aquilo que a gente já tem como orientação, como norma. O Emmanuel, no seu livro chamado Emmanuel, nos diz que o Evangelho do Cristo é o transunto, ou seja, o reflexo, né, de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Então, o Evangelho é para nós esse grande norteador da vida e das nossas aspirações. O que a gente deseja enquanto espírito, quando a gente se reconhece como tal, né? Quando a gente percebe o nosso lugar mesmo na criação como espíritos em evolução, a gente tem aspirações que são muito para além dos interesses pessoais, dos interesses materiais, e a gente já reconhece essa trajetória do espírito. E aí, então, nessas aspirações, nesse norteamento da vida, a gente tem o Evangelho a orientar essa caminhada toda. Então, é para isso que a gente tem o Evangelho nas nossas vidas, para nos guiar. E para nos guiar para onde? O Evangelho nos guia para uma jornada que é dentro, para uma jornada íntima de transformação de nós mesmos. Porque se Jesus é um referencial que está posto para nós fora, né, que a gente pode ver e se pautar, essa orientação, a gente percebe que nós ainda temos muito que caminhar, muito que transformar internamente para adequar as nossas ações àquelas a que Jesus está nos convidando. Para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender a servir, para aprender, enfim, tudo que Jesus tem nos ensinado, tudo que o Evangelho coloca para nós como roteiro, como norma de vida, roteiro de vida, a gente percebe que nós ainda não sentimos assim. Nós ainda não pensamos assim. Então, é sempre esse convite renovado de um caminho íntimo de mergulho, e por isso que Santo Agostinho vai dizer para nós que o grande caminho, grande chamamento é o do autoconhecimento, um mergulho para dentro de nós mesmos, para percebermos onde e como devemos nos transformar, nos melhorar, para que o nosso íntimo, o nosso ser, as nossas escolhas, as nossas aspirações sejam cada vez mais harmonizadas ao que Jesus tem nos ensinado. Eu me lembro também de uma fala de Gamaliel, lá no livro Paulo e Estevão, quando ele já estava ali no processo, né, de conhecimento do Evangelho, mergulhado ali naquele deserto íntimo, e Saulo vai procurá-lo quando dirigia-se também ao deserto, né? E Gamaliel diz para ele que adaptar-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Quando a gente começa esse processo íntimo de autoconhecimento, aliado ao conhecimento do Evangelho, a gente faz realmente um mergulho para dentro
de um país desconhecido para nós. O Evangelho, a gente já conhece muito dos ensinamentos de Jesus, mas quanto mais a gente mergulha, é um país infinito dentro de nós mesmos a ser conhecido e construído, né? Adaptar a nossa alma a isso é essa construção interna, uma construção de todo um universo, porque nós somos esse universo também a ser construído, né? A criança lá na infância está desenvolvendo-se, e por isso que a gente fala tanto da educação na infância, porque tem ali um processo claro de desenvolvimento e de construção daquele ser nesta encarnação, mas nós todos, enquanto espíritos, estamos nesse processo de construção desse universo que nós somos, desse espírito que somos. Essa construção íntima, ela é grandiosa, né? Ela dá um grande trabalho para nós e é um processo de desenvolvimento que está sendo feito todos os dias. Por isso, não desprezar nenhum dos períodos que a encarnação nos traz, porque em todos eles a gente está fazendo a gente está sendo convidado a esse processo de construção realmente de nós mesmos, né? Nós somos uma criatura em jornada, em transição, deixando velhos hábitos, deixando o homem velho, como a gente vê no Evangelho, para a construção de homens e mulheres novos. Então, esse processo de transformação é constante, porque somos espíritos em jornada. E aí a gente vai entender o Evangelho inserido dentro de uma proposta pedagógica do alto para nós. Porque se nós somos espíritos em jornada, assim como a criança está num processo de desenvolvimento, e aí existem propostas pedagógicas, né, que vão analisar aquele período de desenvolvimento e vão propor determinadas oportunidades para que aquele ser possa se desenvolver, assim nós estamos inseridos nessa grande proposta pedagógica divina, que é a proposta do Espírito, que Deus tem para nós, da nossa jornada de construção. Então, o Evangelho está inserido dentro dessa proposta pedagógica do alto para todos nós. E aí a gente lembra que Kardec nos mostra essa proposta já lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz não vim destruir a lei, retomando também uma fala de Jesus, e Kardec faz ali para nós a construção dessas três revelações dentro dessa grande proposta a qual nós estamos inseridos, né? Essas revelações do tronco judaico-cristão, né? A primeira revelação com Moisés, com o Antigo Testamento, lá com o povo hebreu, judeu, né? E depois Jesus na segunda revelação e o Evangelho do Cristo, o Evangelho de amor, e depois a terceira revelação com o Espiritismo, todas fazendo parte de um mesmo todo de uma proposta, porque nós estamos dentro dessas divisões, das revelações, em momentos diferentes. E mais uma vez, assim como a criança em idades diferentes tem necessidades diferentes, nós, enquanto espíritos na humanidade, aqui na Terra, estivemos e estamos até hoje em momentos, né, diferentes aí de desenvolvimento espiritual, e por isso a revelação vem sendo feita em etapas que vão se complementando. E nessas etapas a gente tem o cerne no Evangelho de Jesus, na vinda do Cristo à Terra, com essa divulgação, né, essa apresentação para nós do amor. Porque Jesus é sobretudo isso, o amor a ser, né, como
o grande mestre a nos mostrar como esse amor pode e deve ser vivenciado por todos nós. E a gente relembra aqui também mais uma fala do Emmanuel, agora no livro O Consolador, quando na questão 282, Emmanuel é questionado se devemos considerar a Bíblia como a pedra angular da revelação divina. Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? E ele nos diz que a Bíblia é o alicerce da revelação divina, o alicerce, a base. Ali está para nós até hoje a base na qual todo o edifício posterior vem sendo construído. Então, tudo começa de um começo, de uma base, de um alicerce. E ele complementa: o Evangelho é o edifício da redenção das almas. O edifício vem acima do alicerce, e ele precisa dele. Então, é importante que isso não é dissociado. Mas ele é o edifício para quê? Ele é o edifício da redenção das almas. O Evangelho é para todos nós. Esse mapa, mais uma vez, para nossa própria redenção, né? Nesse caminho íntimo desse universo que vive em nós, a gente vai buscar a redenção de nós mesmos. Nessa construção interior, o processo que Jesus nos convida é de autoconhecimento, é de transformação, mas para que a gente possa avançar. Porque nesse caminho a gente vai se aproximar cada vez mais de Deus, do reino divino que Jesus nos convida, a gente vai se aproximar cada vez mais daquela proposta que Deus tem para todas as criaturas, que é a da perfeição, a do bem, da felicidade, então da paz. Esse trabalho para chegarmos até isso, né, que é a redenção, como Emmanuel coloca aqui, é um trabalho que cabe a cada um de nós. E ele ainda segue: como tal, devia ser procurada a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica, como tanto e tanto a gente tem feito, né? Fizemos ao longo dos séculos e seguimos fazendo hoje. A gente tem o Evangelho de Jesus só como exposição teórica, né? Para ilustrar o raciocínio, e enfim. Mas ele diz: visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Porque, mais uma vez, essa é uma tarefa do Espírito. Nós somos espíritos em jornada. E isso a gente não pode perder nunca de vista, porque faz toda a diferença na nossa encarnação, na nossa vida como um todo, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente coloca as nossas energias. Nós somos espíritos. E a gente então precisa ter aqui como convite que ele faz, né? A gente visa cada discípulo no Evangelho o aperfeiçoamento de si mesmo, para desdobrar as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Construir em nós, nesse terreno do Espírito, as edificações do Divino Mestre, né? Aquelas orientações que Jesus tem nos trazido. E aí, para a gente ir um pouquinho adiante, eu gostaria de trazer também mais um texto que a gente, quando fala de educação, a gente gosta muito de trabalhar com o concreto, com alegorias, com metáforas, né, com histórias, coisas que fazem a gente ter um pouco mais palpável tudo isso. A gente faz muito isso
no trabalho educativo com as crianças. E aí eu gostaria de trazer então um texto de Humberto de Campos, que está no livro Pontos e Contos, chamado A Árvore Divina. É o capítulo 12 do livro Pontos e Contos. E ele vai trazer para nós uma pequena história para a gente entender um pouquinho essa árvore divina do Evangelho. E ele diz: ante nossa acalorada conversação para definir o testamento de Jesus Cristo, o ancião de olhos lúcidos, complacente e humilde esclareceu: o Evangelho, meus filhos, pode ser comparado a uma árvore divina, produzindo sementes de vida eterna, sustentada pelo Senhor junto às fontes do tempo. Então, a comparação que vai ser feita aqui é a do Evangelho como essa árvore divina. Jesus também fez isso, né? Quando ele nos diz da videira verdadeira, enfim, em tantos outros momentos, Jesus também usa dessa imagem da árvore tão presente ali no Evangelho para nos mostrar toda essa proposta que o próprio Evangelho né, como árvore divina, que ele diz aqui, produz sementes de vida eterna e é sustentada pelo Senhor junto às fontes do tempo. Uma árvore tem muitas e muitas simbologias ali por trás, mas essa simbologia da vida é muito bonita, né? Porque a árvore, ela produz frutos, produz sementes, ela tira ali da terra e nutre, né, toda a árvore, enfim, e é essa produtora de sementes e de frutos que vão também se espalhar por todos aqueles que seguem ao redor ali, que podem usufruir um pouco disso que a árvore tem produzido. Então, essa é a simbologia aí do evangelho que vem sendo trazida. E aqui, Humberto de Campos vai trazer uma série de exemplos para nós de pessoas, de movimentos que a gente possa fazer junto a essa árvore do Evangelho. E a gente vai refletir, então, quais são os movimentos oportunos ou não tanto, né, que a gente tem extraído aí dessa árvore, né? Quais são as nossas posturas frente ao Evangelho de Jesus? Ele diz: todos os viajores humanos que se abeiraram dela, a árvore divina do Evangelho, aproveitaram-lhe os dons de maneira diferente. Adorou-a um sacerdote, colheu-lhe preciosa tinta na seiva e escreveu muitos livros, expondo seus pontos de vista com referência à soberana lei, tornando-se por isso poderoso condutor de almas. Muito a gente já viu isso na história, né? Sacerdotes, enfim, e muitas pessoas que estiveram bebendo ali da árvore do Evangelho escreveram textos e textos, tratados e tratados, comentários sobre o Evangelho, que é o maior dos livros conhecidos e comentados, é realmente a Bíblia, né? E muitas pessoas, então, fizeram esse trabalho ao longo do tempo, tornando-se assim poderosos condutores de almas. Apareceu um filósofo e consagrou-se ao exame de suas menores particularidades, pondo-se em atitude de interminável indagação. Muitas vezes a gente questiona, né, também, se coloca nessa postura do filósofo que examina e fica sempre em intermináveis indagações. Visitou a um geneticista que se revelou fascinado pela ofuscante luz de suas raízes, mergulhando-se em estudos complexos sem cogitar das horas. E aí, um tempo danado despendido, dedicado a esse estudo complexo que muitas vezes não chega a
grandes conclusões ou não leva realmente aos frutos dessa árvore. Procurou-a um pregador de frases corretas e escalou-lhe o tronco, improvisando nele luminosa tribuna em que passou a ensinar o roteiro do bem aos caminhantes. E tantos, né, que escalam, tem ali as frases de cor, conhecem o Evangelho muito bem e passam então a ensinar um roteiro aos caminhantes. Aproximou-se um pastor e retirou-lhe pequeno ramo que transformou em vara disciplinadora para as ovelhas. E muitas vezes a gente usa o Evangelho nesse sentido, como vara disciplinadora. Veio um negociante, recolheu-lhe as folhas curativas e montou vasto empório de remédios tonificantes, adquirindo imensa fortuna. E o Evangelho é também um manancial de consolo, desse remédio, né, para a alma. E como nós temos usado desses remédios. Passou um pintor, contemplou-lhe a beleza e compôs maravilhosos painéis, conseguindo ao vendê-los a prosperidade e a fama. Porque o Evangelho é de infinita beleza e a gente pode usá-lo dele com muita arte, sempre. Quais são, essa é a indagação, os nossos objetivos quando a gente vai chegando próximo ao Evangelho, quando a gente aprofunda, né, nos seus conhecimentos, nos seus ensinamentos. Apareceu um escultor hábil, seccionou-lhe alguns galhos robustos e converteu a delicada madeira em primorosas estátuas que o encheram de riqueza e renome. Surgiu um polemista, anotou-lhe a posição no solo e fez minuciosa estatística de todas as suas possibilidades, de modo a discutir com base sólida as ideias que pretendia oferecer aos semelhantes. A gente pode fazer muitos estudos nesse sentido, inclusive, né? Apareceu o infortunado vagabundo que se lhe ajoelhou à sombra acolhedora e dormiu satisfeito. Recebe ali o consolo e adormece. Veio um doente desesperado que lhe fixou as flores perfumosas e arrancou-as, ansioso, a fim de obter um elixir de consolação. Numa atitude de muito interesse pessoal, assim, né? Tirando dali o que lhe fazia bem. Cada qual se uniu à árvore preciosa, satisfazendo os propósitos de que se sentiam possuídos, cada um então movido pelos seus próprios interesses. Todavia, embora dessem o máximo de seus esforços à obra do progresso coletivo, em tarefas respeitáveis, porque muitas vezes as tarefas são respeitáveis e a gente não deve desconsiderar o tanto de tarefeiros e de trabalhadores que já se debruçaram sobre o Evangelho e foram divulgadores da sua mensagem de uma maneira ou de outra, que fizeram chegar a outros corações, né, os ensinamentos de Jesus. Ele diz: embora dessem o máximo de seus esforços à obra do progresso coletivo em tarefas respeitáveis, confiavam sempre radicados ao campo inferior da vida, atormentados pelos interesses que os ligavam entre si. Então, muitas vezes, o produto ali da relação com o Evangelho ainda fica muito no campo inferior da vida, porque ainda muito vinculados aos interesses, aos nossos interesses pessoais que nos impedem de alçar voos, de alcançar, atingir realmente tudo que o Evangelho tem a nos oferecer. E aí, Humberto de Campos continua no texto. Eis, porém, que surge um homem diferente.
caracterizado por grande boa vontade. Não exibe título algum, a não ser indiscutível disposição à fraternidade real. Admirou com simpatia o sacerdote, o filósofo, o geneticista, o pregador, o pastor, o negociante, o pintor, o escultor, o polemista, o vagabundo e o doente, e após longa meditação, abraçou-se respeitosamente à árvore, colheu-lhe os frutos e comeu-os. Seus olhos iluminaram-se, fez-se mais sereno, mais forte e mais digno. E em silêncio passou a servir a todos, em nome do divino pomicultor. Como persistisse trabalhando abnegadamente, sem ser catalogado na convenção de serviço terrestre, determinou o mestre fosse chamado discípulo, com vantagens ocultas no céu. E essa é a grande imagem do Evangelho como essa divina árvore. O Evangelho como árvore, ele nos dá frutos. Mas quando uma criatura chega-se a ele, se aproxima do Evangelho, nessa atitude como esse homem que é retratado aqui, simples, apenas com uma observação sincera, abraça-se respeitosamente a essa árvore e escolhe comer o seu fruto, esse fruto passa a nutrir-lhe intimamente. Quando a gente come do Evangelho, é esse processo de passar a viver o Evangelho, porque quando a gente come algo, aquilo nos nutre, faz ali o processo de digestão e passa a fazer parte do nosso corpo. O grande convite para que nós sejamos chamados discípulos de Jesus é inserir realmente o Evangelho nas nossas vidas, é nos nutrirmos de tudo aquilo que Jesus tem mostrado para nós, porque como ele diz aqui, quando a gente faz todo esse processo, os olhos se iluminam, a gente faz mais sereno, mais forte e mais digno. E aí então, tudo aquilo que a gente recebe do Evangelho de Jesus, a gente passa também a poder transformar em energia de ação. E aí então esse homem passa a servir a todos em nome daquele que o nutre, que é Jesus, o divino pomicultor. Esse é o processo a que nós todos estamos sendo convidados. Esse é o processo de educação de cada um de nós nessa tarefa educativa do Evangelho de Jesus. É um processo realmente de alimentarmos-nos de tudo isso, de todos esses ensinamentos, trazê-los para dentro de nós. E nesse processo de trazer para dentro, mais uma vez, autoconhecimento, transformação interior, para que isso possa ser realmente transformação íntima do nosso ser. E aí a gente está realmente caminhando para aquilo que é a nossa jornada como espíritos, né? Só concluindo, Humberto de Campos conclui aqui, né? O velhinho interrompeu-se, sorriu e rematou. Segundo reconhecemos, o Evangelho permanece entre nós. Em derredor de sua claridade, porém, toma cada aprendiz o título que deseja. Qual é o título que a gente almeja? É o título todos aqueles outros de filósofo, de, enfim, todos os que apareceram aqui, negociante, pregador, escultor, pintor, ou o título de discípulos. E antes que pudessem interpelá-lo para algo mais amplo, para mais amplo esclarecimento do apólogo,
fez significativo gesto de adeus e seguiu adiante. Esse ancião que trazia ali esse ensinamento. Então, é muito bonita, né, essa imagem da árvore, para a gente entender que realmente a tarefa de educação que nos cabe é um processo íntimo de realmente de transformação de nós. E eu me lembro aqui, para a gente ir finalizando, de uma fala de Paulo na sua carta aos Romanos. Ele diz: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o grande convite do Evangelho para nós. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente, né, nesse sentido mais amplo, é a transformação do pensamento e a transformação do sentimento, daquilo que já daquilo que mora em nós como sentimento, né? A gente pensa e a gente sente, muitas vezes a gente já pensa, já entende racionalmente, mas o sentimento ainda não está transformado, e é esse esforço íntimo de transformação que a gente vai fazendo, renovando então os pensamentos, para que a gente possa renovar os sentimentos que são realmente a fonte, né, de tudo aquilo que nasce em nós, transformar o sentimento, mais uma vez, como a Alzira lembrava, né, nessa grande proposta de educação do espírito, transformar os sentimentos para que a gente possa alinhar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada com a perfeita vontade de Deus, que é o bem, que é a lei universal que rege a todas as criaturas, a todo o universo, a lei de amor, justiça e caridade, como os espíritos vão descrever muito bem, profundamente para nós. E a gente aprende tão gratamente com a doutrina espírita. E a gente lembra que, estando inseridos, né, nessa proposta educativa que o alto trouxe para nós, com as revelações, com o Evangelho de Jesus, a gente lembra que o Evangelho do Cristo é o cerne, mas como Emmanuel mesmo diz lá no livro Emmanuel também, que tantas outras raças e povos que existem, nenhum deles desconhece essa lei de amor da doutrina do Cristo, né? Da doutrina de Jesus. Então é ela que rege a todos nós. Essa é a grande proposta educativa que o Evangelho tem para cada um de nós, porque todos, assim como jovens espíritos na caminhada, estamos em desenvolvimento e transformação. Que a gente possa olhar para dentro, perceber tudo aquilo que já precisa ser transformado, sentimentos a serem transformados, para construir então novos hábitos e ter uma vida cada vez mais pautada na lei que nós já conhecemos, já abarcamos, os aspectos, né, que nós já abarcamos da lei divina. Já aprendemos muito com Jesus sobre o amor, sobre as virtudes a nos orientarem e nos guiarem na jornada. Então, que a gente possa realmente fazer essa tarefa íntima, essa lição de casa que o Evangelho nos convida todos os dias de transformação. É realmente uma convocação da vontade, uma posição que cabe a cada um de nós, sempre orientados por esse referencial, mas num trabalho íntimo que é de cada um. Então, que a gente possa ir se educando aí na jornada. E para finalizar, eu gostaria de trazer uma poesia de Casimiro Cunha, no livro Cartilha da Natureza, chamada A Bússola. Na viagem rude e longa, em região solitária, a todos os viajores a bússola é necessária. Quando a jornada é difícil, aquele que a tem de perto
vai seguindo confortado na bênção do rumo certo. Soprem ventos formidandos e a sombra promete a morte, a bússola honesta e firme não perde a visão do norte. Muita vez em mar revolto, nas zonas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé, salvando vidas. Tudo angústia de borrasca e trevas de nevoeiro, mas a bússola responde aos olhos do timoneiro. De outras vezes no deserto, se palpita inquietação, traduz generosamente o conforto e a direção. Em meio a vacilações, significa o resumo de grandes consolações a quem ame o próprio rumo. Tanto em água revoltada como em areia e em espinho, a bússola generosa jamais esconde o caminho. Nas rudes experiências da romagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. Se caminhas neste mundo, sejas moço, sejas velho, não esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Que Jesus possa seguir nos inspirando sempre, meus amigos.